Todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos juntos para mais um bloquinho para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico com vocês, e hoje avançamos na parte de negação, onde, vamos lembrar, na aula passada eu mostrei para vocês o conceito de negação, a ideia de que negação era a inversão do valor lógico, e mostrei os símbolos que representavam a negação, o tio ou a cantoneira, péssimo. Mas também mostrei como utilizar esse símbolo, como utilizar o não ali para negar a proposição simples, mas também deixei claro que o não precisa estar necessariamente, ou melhor, o tio no começo da frase não significa necessariamente que o não vai estar dentro dela. Mostrei, inclusive, essa tela aqui em que a negação, ela depende qual frase foi definida inicialmente. Então, em outras palavras, a negação de eu sou feliz é eu não sou feliz. Mas vice-versa, a negação de eu não sou feliz é eu sou feliz. Então, a gente usa o tio ou símbolo de negação para representar a segunda frase quando já existe uma primeira estipulada ali para aquela proposição. Beleza? Agora, também disse para vocês que o bicho pega na negação das proposições compostas, que é o que efetivamente o examinador vai pedir para vocês, vai querer que vocês façam. Só que aqui, a princípio, a coisa é simples. Cada conectivo vai ter a sua própria regra de negação, certo? Cada conectivo vai ter a sua própria regra de negação. E o que você vai precisar fazer para arrebentar na prova? Decorar a regra de negação de cada um dos conectivos. E é o que eu vou te mostrar agora. Cada uma das regrinhas para você seguir. Na prova, viu a questão, é negação, usou a regra que eu ensinei, matou, acabou. Agora, o importante é o seguinte, lembra que eu falei que muitas vezes, olhando de forma leviana, parece que uma negação está correta, como por exemplo, hoje é sexta, hoje é sábado, e aí no final você vai ver não é. Então, o que eu peço aqui é o seguinte, eu vou mostrar para vocês a regrinha de cada uma das negações, e na hora da prova, vocês vão seguir essa regra do jeitinho que eu vou ensinar, combinado? Ah, Pedrão, mas se eu fizer assim também acho que dá certo. Não. Legal? Muitas frases podem parecer negação, mas na verdade não são. Por isso que, de novo, na hora da prova, você vai seguir a regra do jeitinho que eu vou ensinar. Legal? Tá, Pedrão, e se eu achar que uma outra frase pode ser negação e não conseguir enxergar por que não é? Você vai mandar mensagem. Lembra que eu sempre deixo aberto para isso meu Instagram, Prof. Pedro Campos. Lembra que, inclusive, todos os meus canais são tudo igual. Prof. Pedro Campos. YouTube, Prof. Pedro Campos. Instagram, Prof. Pedro Campos. Você vai lá no meu Instagram, Prof. Pedro Campos, e vai mandar assim, Pedrão, por que essa frase não está certo para negação? Show, eu vou lá, te explico e a gente segue a vida. Combinado? Mas para a prova, você vai fazer do jeitinho que eu vou te ensinar, certo? Então, bora lá. Começando então com o nosso primeiro conectivo, a conjunção ou simplesmente uma proposição com o conectivo E. Como que vocês vão fazer a negação do conectivo E? Vamos primeiro pegar uma frase de exemplo e a frase vai ser sou feliz e canto. Sou feliz e canto. Pedrão, como vai ser uma questão de negação na minha prova? Galera, mais pra frente, a gente vai resolver questões de prova, prometo, tá? Mas por enquanto eu ainda vou criar as frases por um tempo, depois eu explico por quê. Mas depois eu vou mostrar uma que é uma questão de prova. Mas só para te dar uma palhinha, um spoiler, a questão de prova de negação ela vai ser bem direta. O examinador vai te dar uma frase e fala assim, assinale a alternativa que corresponde à negação da frase. Então, por exemplo, ele fala assim, assinale a alternativa que corresponde à negação de sou feliz e canto. Você vai aplicar a regrinha do jeitinho que eu vou te ensinar, procurar as alternativas, marcar e matar, tá certo? Então lá, qual que é a nossa primeira regra de negação? Presta atenção. Para você negar uma proposição que utiliza o conectivo E, você vai negar a primeira parte, negar a segunda parte e trocar o conectivo E pelo OU. Vamos fazer isso junto. Então, vamos começar negando a primeira parte. Galera, qual que é a negação de sou feliz? Não sou feliz. Então, comecei
negando a primeira parte, eu vou negar a segunda parte, e aí a negação de canto, não canto. E por fim, cuidado que se parar aqui vai estar errado, por fim o conectivo E vira O. Pedrão, sou obrigado a alterar o conectivo? Sim, é obrigado a alterar o conectivo, tá certo? Então, nega a primeira, nega a segunda e o conectivo E vira O. Em outras palavras, a regra de negação para uma proposição que utiliza o conectivo E vai ser nega as duas e vira o O. Vou até deixar marcada. Essa aqui é a nossa negação. 90 graus, tem que ser perfeito. Aí, garoto. Tá bom. Essa é a nossa negação. Nega as duas e vira o O. Pedrão, posso só negar e manter o E? Não, vai estar errado. A regra é nega as duas e vira o E. Beleza? Beleza, Pedrão. Mas vai ser assim sempre? Sempre. Ah, sempre. Na matéria, sempre. Tá certo? Sempre vai ser assim, independente do que aconteça. Então o examinador pediu para você negar uma frase com E, nega as duas e vira O. Por exemplo, qual é a negação de vou para a praia e vou nadar? Nega as duas e vira o O. Não vou para a praia ou não vou nadar. Acabou, tá certo? E para ver se vocês entenderam bem sua brincadeira, jogo rápido. Então diz para mim, qual que é a negação de hoje não é quarta e tem aula? Então, rapidão. Quero que vocês falem para mim qual que é a negação dessa frase, então. Pensando na regra que eu acabei de ensinar. Qual que é a negação dessa frase? Hoje não é quarta e tem aula. Acabei de te ensinar. Para negar uma proposição com E, você vai negar as duas e vai virar o OU. Então, vou negar a primeira. Cuidado! Pedrão, a primeira já está negada. Não existe frase que veio negada de fábrica. Não existe. A negação de hoje não é quarta, hoje é quarta. A negação de tem aula, não tem aula. E o conectivo E vira OU. Então a negação de hoje não é quarta e tem aula, cuidado quando aparecem esses nãos, porque tem negação tirando ele sim. A negação vai ficar, nega as duas vira OU, hoje é quarta ou não tem aula. Tá claro isso? Crises? Dúvidas? Então bora lá para nossa segunda proposição, nosso segundo conectivo. Elegância, tem todo farfé, lembra que eu tenho toque. E agora, nosso segundo conectivo vai ser a disjunção ou simplesmente o conectivo ou. E aqui, fácil. Aqui vai ser fácil. Vou pegar como exemplo a frase: vou comer a torta ou não vou comer o pudim. Colocar um não na jogada. Só para não deixar dúvida em relação a isso. Para se multiplicou aqui. Tá bom. Vou comer a torta ou não vou comer o pudim. Vamos lá. Segunda regrinha de negação, agora a regra do ou. E galera, essa regra, ela é meio que óbvia. Por quê? Pensa comigo. Eu acabei de mostrar que para negar uma frase com E, você nega as duas e coloca o ou. Só que lembra que na primeira aula, eu contei para vocês que negação não é a proposição em si. Negação é a relação entre proposições. Então, ainda pensando no primeiro quadro, se a negação de sou feliz e canto era não sou feliz ou não canto, o contrário também é verdade. A negação de não sou feliz ou não canto vai ser sou feliz e canto. Na prática, quando você olha de cima para baixo, para negar uma proposição com E,
negou as duas e vira o ou. Mas quando você olha de baixo para cima, para negar uma proposição com ou, negou as duas e vira o e. Então agora a regra é simétrica. Para você negar uma proposição que utiliza o conectivo ou, agora você vai negar as duas e trocar o ou pelo e. Na prática, eu vou começar negando a primeira, a negação de vou comer a torta, não vou comer a torta. Vou negar a segunda, cuidado, a negação de não vou comer o pudim vai ser vou comer o pudim, nega as duas e o conectivo vira e. Não vou comer a torta e vou comer o pudim é a negação da proposição acima. Tá claro isso? Crises? Dúvidas? Só que o herói vira para mim e fala, ai, Pedrão, mas eu preciso mesmo trocar o conectivo? E pela quinta vez só nessa aula, sim, tá certo? Se a troca do conectivo faz parte da regra, na prova você vai ter que fazer. Então, guardando nossas duas regrinhas de hoje, para negar uma proposição com e, nega as duas e vira o ou. Para negar uma proposição com ou, nega as duas e vira o e. Pedrão, faço isso sempre, sempre, sem exceção. Tá legal? Só que aí, o herói tá olhando e falando, Pedrão, beleza, achei fácil, mas não é isso que vai cair na minha prova. E galera, é aí que vocês se enganam. É justamente isso que vai cair na sua prova, tá legal? Inclusive, não vou mentir, hoje a negação que mais aparece, a número 1, é a negação do sem então. Vamos ver no próximo bloco. Mas logo na sequência vem a negação do e e do ou. Essas duas regras aparecem muito. Não é porque é simples depois que você conhece a regra que não cai. Cai muito. Inclusive, isso que está na lousa aparece tanto que no edital de vocês é um dos poucos editais, vou repetir, o edital de vocês é um dos poucos editais que menciona essas duas regras com menção honrosa, meu irmão. Porque se vocês forem ler o conteúdo programático do edital, vai estar escrito assim, leis de De Morgan. E adivinha só, quem são as leis, plural aqui, o danado. Quem são as leis de De Morgan? Justamente essas duas. Essas duas são as leis de De Morgan. A negação do e do ou. Que o edital de vocês, diferente de todos os outros, traz ali uma menção honrosa a ela. Só que aí o herói vira e fala, Pedrão, peraí. Eu conheço as leis de De Morgan e você tá mentindo. Denúncia! E eu falo mentindo por quê? Ele fala muito simples, Pedrão. Porque eu sei que a primeira lei de De Morgan, ela diz assim, ó. Tá lá. Essa é a primeira lei de De Morgan. E digo mais. A segunda lei de De Morgan é essa aqui, ó. Ou seja, você mentiu. As leis de De Morgan não são essa história bonitinha que você falou aqui, não. As leis de De Morgan são feias. E galera, pelo amor de Deus, isso que está escrito na lousa é exatamente o que eu acabei de ensinar. Pedrão, como assim? Essa lousa mó bonitinha. Para negar o e, nega as duas, vira ou. Para negar o ou, nega as duas, vira o e. Agora, essa aqui tá parecendo o mapa do inferno amassado, o hieróglifo do capeta. E galera, as duas lousas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Só que aqui tá em matematiquês. Por quê? Olha lá, ó. Para você negar uma proposição que usa o e, o que você vai fazer? Você vai negar a primeira, você vai negar a segunda e trocar o e pelo ou. O que está dizendo essa primeira linha? Para negar uma frase com e, você nega as duas e coloca o ou. E adivinha na outra, a segunda lei de De Morgan, que eu só não coloquei o 2 aqui, a mesma coisa, só que agora ao contrário.
Para você negar uma proposição com ou, você nega as duas e vira o e. Acabou, galera. É que é muito mais fácil explicar com frase do que escrever esse monstro na lousa. Mas o que aparece no edital de vocês como leis de Morgan é basicamente isso. Para você negar uma proposição com e, nega as duas e vira o ou. Para você negar uma proposição com ou, nega as duas e vira o e. E agora, com isso, você já é mestre nas nossas duas primeiras regras de negação. Só que vocês sabem, eu tenho muito mais para falar sobre isso. Tem outros 3 conectivos, tem alguns exemplos compostos e muito mais. Mas por hora, vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Até uma próxima.